Quem foi e o que fez Dom Pedro I? Logo após a vinheta. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues e este é o canal História com H. Vamos ao assunto. Nascido em 1798 em Queluz, localidade ali nas proximidades do Porto, nas proximidades de Lisboa, Dom Pedro foi o quarto filho de 9 que tiveram Dom João e Carlota Joaquina. Viveu até os seus 9 anos de idade em Portugal, quando toda a família e toda a corte portuguesa tiveram que vir embora para o Brasil por causa da ameaça de invasão pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Vai ter vídeo aqui no canal específico sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Dom Pedro teve a educação que todas as crianças da nobreza europeia tinham na época, mas desde sempre, desde cedo, ele mostrava mais aptidão para as questões físicas, para as atividades físicas. Uma de suas preferências era a equitação, montar a cavalo, caçar, andar pelas estradas, sempre foi a sua preferência em vez dos livros. Aos 18 anos, estamos aí em 1816, Dom Pedro se casa com Maria Leopoldina, filha de Francisco II, rei da Áustria. Com ela ele teve 7 filhos, entre eles o Pedro de Alcântara, nosso Dom Pedro II. Mas é sabido, é do conhecimento de todos, que Dom Pedro sempre foi um boêmio, nunca foi o pai de família dedicado. Teve diversas amantes durante a sua vida e muitos filhos fora do casamento. A sua amante mais famosa e mais conhecida na história foi a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, com quem ele teve 5 filhos. Chega o ano de 1820, explode lá em Portugal a Revolução do Porto, quando os deputados das cortes portuguesas reivindicavam a volta de Dom João para Portugal, reivindicava que o Brasil voltasse a ser colônia e exigiam a volta de toda a família real para Portugal. No ano seguinte, 1821, Dom João retorna para Portugal, deixando aqui Dom Pedro como príncipe regente para governar o país. Já no início de 1822, as cortes continuam pressionando para que Dom Pedro voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse à sua condição de colônia. Mas devido aos pedidos, a elite brasileira, a elite agrária brasileira, os brasileiros que exerciam influência no poder aqui, devido aos pedidos e às pressões desses grupos, Dom Pedro declara que permanece no Brasil. O famoso dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, quando ele diz: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia é conhecido como o dia do Fico. Ainda em 22, as questões, os conflitos continuam entre Brasil e Portugal. Vamos chegar em setembro, no famoso 7 de setembro, que nós já comentamos, tem vídeo aqui no canal, acontece a independência do Brasil. 2 anos depois, 1824, nós temos a nossa primeira Constituição, outorgada, imposta por Dom Pedro I. Porque as cortes, os deputados da Assembleia Constituinte que iriam confeccionar, que iriam redigir uma Constituição, essa Assembleia foi dissolvida. Alguns chegaram a ser presos, desses deputados. Foi dissolvida por Dom Pedro e ele convocou o seu grupo, convocou as pessoas da sua influência, da sua confiança, e eles redigiram uma Constituição e impôs ao Brasil. Por isso que se diz uma Constituição outorgada de 1824, nossa primeira Constituição. No sul do Brasil explode no ano seguinte, 1825, explode o conflito da Cisplatina, aquela região, a região que hoje é o Uruguai, já esteve unida ao Brasil, já fez parte do Brasil. E na época se chamava Colônia de Sacramento. Então, em 1825 começam os conflitos por aquela região. E o que vão ser 3 anos de conflitos e vai resultar na independência, no surgimento e na independência do país que hoje é o Uruguai.
autônomo e totalmente, né, independente do Brasil. Nessa mesma época desse conflito nas colônias de Sacramento, na Guerra da Cisplatina, Dom Pedro, que estava à frente, foi nos campos, estava à frente das tropas, se envolve com uma uruguaia. Sim, Dom Pedro teve um caso com uma uruguaia e teve um filho também com ela. Essa criança nasceu morta, né? Mas tem situações de guerra, o nosso primeiro imperador dava um jeito de viver a vida. Em 1826, Dom Pedro se proclama rei de Portugal. Dom João havia falecido e aqui do Brasil, Dom Pedro se proclama rei de Portugal. E logo em seguida abdica do trono lá em Portugal em favor da sua filha, Maria da Glória. Aí começa mais conflitos. Dom Pedro tem que administrar questões aqui no Brasil, questões lá em Portugal, porque o seu irmão, Dom Miguel, usurpa o trono da filha, né, de Dom Pedro. Por direito, pela linha sucessória, o trono era de Dom Pedro. Se ele abdicou em favor da filha, era da filha. Ainda durante a campanha da Cisplatina, morre Dona Maria Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro. A mulher que havia incentivado e articulado toda a independência do Brasil, né? O processo de separação, né, do Brasil de Portugal. Então, meus amigos, começa nesse momento uma nova maratona para Dom Pedro, encontrar uma segunda esposa, né? Ele tinha lá o caso com a Marquesa de Santos, mas não era oficial, né? Não era oficializado e nem era bem visto pelas cortes na Europa, né? Essa situação, nem pelos próprios brasileiros, né? Lembrando que os brasileiros gostavam da Maria Leopoldina, gostavam da Leopoldina, né? Então Dom Pedro começa a sua maratona para encontrar uma segunda esposa. E os seus procuradores, né? As pessoas que tinham a missão de encontrar essa pessoa, essa princesa na Europa, dizem que não foi nada fácil essa tarefa, porque a má fama do imperador já era conhecida, né? A má fama de ser mulherengo, de ser violento com a primeira esposa já era conhecida. Então foi difícil encontrar uma segunda pretendente. 4 anos depois, 1830, que ele encontra a Dona Amélia, né? A princesa Amélia, com quem ele se casa, e com ela ele teve uma filha. Dizem que o imperador se apaixonou, né? Que foi amor à primeira vista por Amélia. Tanto é que ele mandou confeccionar uma medalha, né, para essa ocasião e para ela, né, a medalha de honra ao mérito, a medalha da rosa, que aparece aí nas imagens. Já vivendo em Portugal, ano de 1834, Dom Pedro, conhecido como Pedro IV, né, o Libertador, contrai tuberculose, o que vai acabar causando a sua morte. Ele morre no Palácio de Queluz, o mesmo palácio onde havia nascido. Mas a história não acaba aí, né? Para quem teve uma vida agitada e tumultuada como Dom Pedro, né? Nem após a morte o sossego e a paz eterna veio. Porque nas comemorações de 150 anos da independência do Brasil, em 1972, o governo militar do general Médici, em negociações com o governo de Portugal, resolvem trazer os restos mortais de Dom Pedro para o Brasil, né? Que hoje se encontra sepultado na cripta no Museu do Ipiranga. Uma situação inusitada e inesperada da época, porque a urna onde veio os restos de Dom Pedro era maior do que o espaço na cripta. Então a cripta teve que ser desmontada e remontada de novo, e só 4 anos depois que a urna de Dom Pedro finalmente foi depositada na cripta. Chegamos em 2022, 200 anos da independência. E o assunto do momento é a vinda do coração de Dom Pedro para o Brasil. E você, o que acha disso? Essa foi uma boa ideia, trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil, para comemorar os 200 anos de independência? Dom Pedro havia deixado registrado em testamento que o seu coração deveria permanecer na cidade do Porto, né? Mas agora o governo brasileiro e português resolveram trazê-lo para cá. O que você acha disso? Foi uma maneira bacana de comemorar os 200 anos da independência? Ou haveria
outras maneiras de fazer essa comemoração? Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. E até mais. Obrigado.